aí, tudo certo? Está começando mais um Camisa 12 na tela da Gerais. E hoje a gente recebe aqui o nosso parceiro oficial, o jornalista Cristiano Gilvan, para analisar aí o desempenho da seleção masculina de futebol que conseguiu aí a sua classificação para a semifinal. Gilvan, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Tá certo, então a gente já começa falando disso, né? Daqui a pouquinho vamos falar de outros esportes aí. Como é que você viu o jogo, né? O 6-0 te convenceu, era Honduras, não era? Fica à vontade. Olha, a fragilidade do adversário, claro, a gente tem que reconhecer o mérito do Brasil, que teve um volume de jogo do início ao fim, gol aos 14 segundos, dá confiança para quem faz e abala quem leva o gol. E, assim, uma postura tática bem definida, né? O Brasil, dos 6 gols, 3 foram de lançamentos a média e longa distância, que o Gabriel Jesus chegou na frente da marcação e no lance do gol do Neymar, o primeiro gol, um erro de saída de bola, mas é uma pressão, é uma tática que o Micali definiu. O interessante o Brasil estava com um esquema extremamente ofensivo, com 4 homens de frente. Mas eles voltam para marcar. Isso está sendo determinante. Na sua opinião, é importante dentro do esquema? Muito importante, até porque o Neymar é o jogador a ser marcado por todos os times. O Neymar, ontem, no jogo de ontem, sofreu, se eu não me engano, 10 faltas. Das 10 faltas, 6 aconteceram antes da linha do meio de campo. Então ele está indo buscar a bola, está levando a marcação, dando esse espaço para o Gabriel Jesus chegar e o Luan também chegar. Outros 2 gols foram em lance de bola parada, o pênalti, um lance de escanteio, uma outra de uma jogada de linha de fundo, né, uma jogada bem trabalhada. Agora a Alemanha é um time que tem uma marcação bem mais definida, tem uma fidelidade bem mais aparente em relação à postura tática do que o próprio Honduras, que estava como franco atirador, né? Já tinha eliminado a Argentina e de repente acreditou que poderia bater de frente com o Brasil. É um jogo absolutamente aberto. Eu não vou colocar que a torcida vai ser determinante, não, porque em outros esportes aí a torcida também seria determinante, até porque o Brasil tem líderes, né, em ranking mundial, atletas muito bem colocados e não conseguiu chegar à medalha de ouro. Você acha que esse jogo entre Brasil e Alemanha pode ser encarado como uma revanche? Não. Nada a ver, absolutamente nada a ver. A não ser pelas coincidências de bandeiras, porque o momento é absolutamente outro, a competição é totalmente outra. A Alemanha tem seus 3 jogadores acima dos 23 anos, mas não são da prateleira de cima, como é o Neymar, né? Como o Renato Augusto também e tem sido a cabeça pensante do Brasil, até mesmo para falar. Está sendo um jogador que está traduzindo realmente o que acontece em campo e nos bastidores, com o Rogério Micali, mas não tem nada a ver com o 7-1, com a Copa do Mundo. O momento é absolutamente outro, eram as seleções titulares, os melhores times que existiam na época de Brasil e Alemanha. Tentar focar extremamente nesse tabu olímpico que o Brasil ainda não conseguiu essa medalha de ouro. Bom, Gilvan, agora vamos falar aí sobre o vôlei masculino, que passou com muita dificuldade contra a seleção argentina e vai definir contra a Rússia amanhã se disputa o ouro ou não. Clássico, né? Argentina e Brasil é clássico, principalmente nessa época recente, né, do vôlei mundial. A Argentina vem de uma ascensão, de uma nova, já conseguiu substituir uma geração à altura, trouxe o Júlio Velasco, que foi quem colocou a Itália no topo da Liga Mundial durante vários anos. E um jogo decidido nos detalhes e no talento pessoal. O Wallace jogou muito. Aliás, o time teve uma postura regular, mas o Wallace foi determinante. E me chama a atenção, mais uma vez, o rendimento, bom rendimento, até acima do que o Bruninho faz, do William, né, o William Arjona, que é para o Bernardinho um levantador reserva, mas para muita gente deveria ser o levantador titular do Brasil. Mas, de qualquer maneira, o Brasil tem um grupo, está reagindo na hora certa, tomou um susto contra os Estados Unidos, mas conseguiu reagir na hora certa. Agora, contra a Rússia também, igual o futebol, o prognóstico é muito difícil, porque os dois têm um grupo, têm um elenco muito, muito equilibrado. Vão reeditar, inclusive, a final olímpica de Londres, né? Isso aí é um outro
vamos dizer, um outro atrativo, né? Nesse caso, posso dizer que tem um pouquinho de revanche, né? Ah, sim, não. O vôlei não tem esse... Só no Pan-Americano que existe, né? A seleção de novos, a seleção sub-23, até mesmo é um laboratório que o Bernardinho, o Rubinho, o Neri, a Comissão Técnica Permanente do Brasil utiliza para poder observar jovens talentos. Até o Thiago Brandley foi realmente colocado, né, dentro desse ciclo, essa preparação final de Olimpíada, a partir do que ele mostrou, não só na Superliga, mas também dentro do Pan-Americano. Infelizmente, a Olimpíada ela determina somente um líbero, né? Mas certamente, eu acredito numa conquista de medalha do Brasil, acredito sim que passe pela Rússia. Eu acho que há uma motivação extra, principalmente por ser a última Olimpíada aí de um grupo considerável. E a partir daí o Brandley assume a titularidade como líbero no Brasil e sem sombras. Então encerra ali o ciclo Serginho. Encerra. O Serginho até mesmo ele fala que o corpo está pedindo para poder parar. Tá certo. Bom, vamos falar também, aproveitar a oportunidade, né? E falar aqui um pouco sobre o vôlei de Montes Claros, né? O time fez 3 desafios aí. Vamos falar um pouco sobre o esporte daqui também, mas depois do intervalo a gente continua esse bate-papo aí com o jornalista Cristiano Gilvan, nosso parceiro aqui no Camisa 12. Isso.